Se eu desafiasse aqui o presidente da Anvisa em R$1 milhão, que ele não tem uma metodologia específica para estudar o efeito da cannabis in natura, ou seja, para estudar a flor fêmea seca com THC da cannabis, eu ia ganhar R$1 milhão facilmente. Porque, primeiro, o presidente da Anvisa não iria mostrar isso. Não tem ninguém na Anvisa ou no mundo acadêmico, seja no Brasil ou a nível mundial, que tem uma metodologia para estudar o efeito da cannabis in natura. Então, todos esses psiquiatras e psicólogos que estão falando sobre a cannabis como se fosse autoridade sobre o assunto, é uma grande mentira. E por que isso é uma grande mentira? Porque o efeito da cannabis é o efeito de uma planta enteógena. E assim como mais de 150 tipos de plantas enteógenas, essas plantas fazem efeitos justamente na psique humana. Então teria que falsear a psique e compreender a psique para entender o efeito das plantas enteógenas. Então, esticando aqui essa aposta, eu aposto também R$1 milhão com qualquer psicólogo e psiquiatra, que eles não têm o passo a passo para as pessoas conhecerem a psique. E eles também não têm o passo a passo para falsear a psique dentro da ciência. Tá? E eu tenho essa metodologia, tá? Como funciona a psique humana? Pra gente entender o efeito da cannabis. A psique humana, ela está dividida em 6 diferentes partes e cada uma dessas partes tem uma função específica. Então a gente tem a mente, o espírito, a vontade, a percepção, a consciência e a essência. Isso daqui é o que compreende a psique humana. E para conhecer essas composições é somente possível numa ordem única, que é essa ordem aqui, do 2 ao 7. Tá? Então, o efeito das plantas enteógenas, que poderiam ser chamadas também de plantas metafísicas, como no caso aqui a cannabis especificamente, é o efeito em destacar a realidade metafísica. E ao destacar a realidade metafísica, o homem tem que ter a consciência de lidar com a realidade metafísica. E para ter essa consciência, ele tem que conhecer essas composições. Então aqui está a base do estudo da psique. E qual que é a função do psicólogo nisso? A função do psicólogo, quando a gente transformar a psicologia em ciência, porque a psicologia ainda é uma pseudociência, então quando a gente transformar a psicologia em ciência, a função do psicólogo é levar as pessoas para conhecer essas composições. E isso aqui tem uma ordem única, e é um processo lento e demorado. Dificilmente uma pessoa vai conhecer a mente antes dos 6 meses. Tá? E aí vai passando de um processo até o outro. Isso vai demorar anos. Vai demorar 5, 6, 7 anos, 10 anos, 20 anos. E nesse meio tempo o psicólogo tem que fazer a função de ajudar essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, conforme elas vão percebendo cada uma das suas composições metafísicas, elas vão percebendo cada vez mais a realidade metafísica. E nisso envolve audição metafísica, visão metafísica, sensações metafísicas e outras coisas que praticamente nem cabem em palavra aqui a explicação. E nessa relação com o metafísico, a pessoa precisa ter autocontrole e técnicas de autocontrole para isso. E aí, o psicólogo tem que estar lá para fazer essa função e ajudar as pessoas, tá? Então existe um mapa para isso, que é o mapa que eu uso para mim, que se chama Como Perceber Outra Realidade, Teoria do Tudo e o Homem Metafísico. E aqui tem a ordem aqui para as pessoas conhecerem a psique, como funciona cada parte da psique. E aqui tem onde as pessoas sentem a psique. Não sei se dá para ver muito bem aí, porque está longe. Tá? Então aqui tem onde as pessoas sentem a psique. E basicamente a função do psicólogo é levar as pessoas para esse caminho, para conhecer a psique e ouvir o relato dessas pessoas, das percepções que elas estão tendo, porque esse relato vai fazer com que a pessoa desabafe e ali ela, ao mesmo tempo que ela expressa para fora, ela também internaliza aquilo e ela chega mais fácil nas soluções, tá certo? Então a partir desse mapa a psicologia deixa de ser uma pseudociência para se tornar uma ciência, tá? Então, a Anvisa, ela tem uma função agora. Tanto a Anvisa quanto as empresas de fármacos, elas têm uma função que é preparar os psicólogos para as novas levas de fármacos e que estão sendo fabricados pelas empresas de fármacos. E como seria... Porque o que acontece? As empresas de fármacos fabricaram diversos fármacos sintéticos que praticamente muitos não funcionam. Essa é a realidade. Não funcionam. Aí esses fármacos estão sendo substituídos agora por medicamentos advindos das plantas enteógenas. E as plantas enteógenas, desde que o homem é homem, são os verdadeiros fármacos para a psique humana. Então, como que essas empresas de fármacos estão fabricando esses medicamentos se os psicólogos não têm um preparo para levar as pessoas para lidar com a sua psique, para poderem lidar também com o efeito desses novos fármacos, que são justamente para as pessoas perceberem as suas composições metafísicas.
Então, a Anvisa, ela tem que preparar os psicólogos. As empresas de fármacos, vocês têm que preparar os psicólogos para essas novas levas de medicamentos psiquiátricos que vocês estão fabricando. E... outra coisa. A Anvisa, ela tem que legislar conforme a realidade. E se a gente pegar a realidade na história, desde que o homem é homem, o homem sempre utilizou plantas enteógenas nas diferentes culturas, independente de etnia, cultura, credo, de antepassados, não importa. Faz parte da humanidade o consumo das plantas enteógenas. Então, isso tem que estar na lei. O homem enteógeno, ele tem existência e ele deve ser considerado na lei, se a lei não quiser ser racista, né? Do jeito que a lei está no Brasil, ela ainda é racista, né? Proibindo as pessoas de terem a sua relação natural e comum com as plantas enteógenas, que faz parte da essência da pessoa. E aí, tem o X da questão. Como que a Anvisa vai lidar com isso? Com esse consumo de uma forma bem organizada? A Anvisa, primeiro, ela tem que fazer isso que eu acabei de falar, de considerar o homem enteógeno dentro da lei, e ela tem que considerar que o processo para conhecer a composição é um processo interdisciplinar, ou seja, ele envolve uma relação de interdisciplina entre filosofia, religião e ciência. Ciência no sentido que precisa destacar essas composições e usar as funções dessas composições para as pessoas raciocinarem melhor. Então, a base da ciência é o quê? É o raciocínio. A fabricação da ciência advém do raciocínio. Então, a gente está falando na base da ciência aqui. Outra coisa. Conforme as pessoas vão conhecendo cada uma dessas composições, as pessoas vão tendo uma mudança no processo neural, nas relações neurais do cérebro. E isso, então, pode ser falseado. As pessoas podem passar por uma análise neural conforme vão conhecendo suas composições metafísicas, e essas análises neurais vão identificar que essas pessoas têm padrões de mudança semelhantes, e assim a gente consegue comprovar cientificamente que o homem é composto de 6 composições metafísicas, ou seja, que a psique é composta de 6 partes. Além do que, essas pessoas também relatarão perceber as composições metafísicas, né? Então a gente está falando aqui de ciência, tá? Não é pseudociência isso aqui. Então a gente responde a principal pergunta dentro da ciência, que é como funciona o raciocínio humano, que é a base da ciência, estudando a psique humana. Outra coisa, a gente estuda a base da filosofia, que é o que é o homem, a principal pergunta da filosofia, e o homem é composto de 7 composições. Uma composição material, que é a composição física, e 6 composições metafísicas. Então, fazer as pessoas passarem por esse processo para conhecer as composições, a gente também responde a principal pergunta dentro da filosofia, né? E isso daqui é uma filosofia de vida. Praticar ordens internas para destacar as composições metafísicas é um tipo de filosofia de vida. Então, além de ser uma ciência, também é uma filosofia. E também é uma religião. Por quê? Porque conforme as pessoas vão percebendo cada uma das suas composições metafísicas, as pessoas vão percebendo cada vez mais a realidade metafísica. E o que é a realidade metafísica? É a tal da realidade sagrada. Então, isso daqui é uma religião, uma filosofia e uma ciência. E está no princípio dessas 3 áreas. Até porque, qual que é a principal pergunta dentro da religião? É o que é a iluminação. E a iluminação é o processo em que o homem se autoconhece. E o processo em que o homem se autoconhece é essa ordem aqui, do 1 ao 7. Todas as pessoas conhecem as composições nessa mesma ordem. Não tem como você conhecer a 5 antes de conhecer a 4. Não tem como conhecer a 4 antes de conhecer a 3. É assim que a coisa funciona. Então, isso daqui é o processo da iluminação. Então, aqui dentro desse estudo, a gente está falando da principal pergunta dentro da ciência, a principal pergunta dentro da religião e a principal pergunta dentro da filosofia. Então, para compreender o efeito das plantas enteógenas, você tem que estar muito certo na lei que o efeito dessas plantas envolve uma interdisciplina entre filosofia, ciência e religião, considerando que o estudo das plantas enteógenas é um estudo vivo. A pessoa precisa consumir a planta enteógena para sentir o efeito, interagir com esse efeito com a sua intenção, para passar pelo processo em que esse efeito vai trazer conhecimentos para essa pessoa, e assim acontece a elevação do conhecimento dentro dessa pessoa. Ou seja, é um estudo vivo. E o estudo vivo é o quê? É um estudo filosófico e religioso, não é um estudo científico. Ele também é científico, ele afeta a parte da ciência, afeta. Só que é um estudo filosófico e religioso, tá certo? Então, quando a gente fala em estudo das plantas enteógenas, existe um limite na ciência.
Existe o limite na pesquisa científica. A partir daí é religião. O efeito das plantas enteógenas está muito mais conectado com a religião e com a filosofia do que com a ciência, tá? E epistemologicamente, dentro do mundo acadêmico, a filosofia é o mais importante, a religião é o segundo mais importante e a ciência é o terceiro mais importante. Até porque a ciência tem um certo limite ali. Então, a Anvisa, para fazer uma lei correta e legislar corretamente com relação a uma planta enteógena, que é a cannabis, que é a planta enteógena mais usada no Brasil, ela tem que considerar na lei isso aqui que eu acabei de falar, a interdisciplina entre ciência, religião e filosofia, tá? Então, o efeito das plantas enteógenas está aqui, na interdisciplina. Então, quando a Anvisa setoriza a cannabis somente para o uso medicinal, que é o uso científico, a Anvisa está errando. Porque ela tem que também dar a liberdade de associação para o uso adulto, né, que é o uso dentro da filosofia de vida da pessoa, e também o uso religioso, tá, dentro de rituais. Ou uso religioso individual, mas tem que ter associação, tanto religiosa, quanto filosófica, quanto medicinal. Senão, a Anvisa está cometendo crime. A Anvisa, STJ, STF e o Congresso Nacional, e juízes e os policiais estão todos cometendo crime enquanto a cannabis e outras plantas enteógenas forem proibidas, tá? Agora tem uma questão aí. Nós temos diferentes plantas enteógenas que estão na categoria de plantas enteógenas de nível leve, como por exemplo, cannabis, a folha de coca, que é a coca-mama, tá? E não estou falando da droga cocaína e crack, estou falando da folha de coca, tá? Que é a folha de coca consumida de forma natural. Folha de coca, papoula sonífero, kratum, cava-cava. Essas 5 são plantas enteógenas de nível leve. E a gente tem as plantas enteógenas de nível médio para forte. Qual que é a diferença entre as duas? As plantas enteógenas de nível leve, como essas 5 que eu citei, elas fazem o homem perceber a realidade metafísica de uma forma mais discreta, não é de uma forma tão intensa, tá? Diferente disso, as plantas enteógenas de nível médio para forte, que têm efeitos de nível médio para forte, elas fazem as pessoas perceberem a realidade metafísica de forma muito mais intensa, como por exemplo a ayahuasca, também chamada de santo daime, o achuma, peyote, jurema e mais algumas plantas. Essas plantas, então, elas são plantas com efeito de nível médio para forte, tá? A percepção metafísica é muito mais intensa em relação às plantas enteógenas mais fracas. E como a gente faz agora em Anvisa? Como a gente faz para legislar com relação a esses dois tipos de plantas enteógenas, essas duas categorias? Primeiro, plantas enteógenas de nível leve. A gente pode setorizar tanto para a filosofia, que é o uso dentro da filosofia de vida da pessoa, né? Ou uso adulto, como alguns chamam, dentro da religião e dentro da ciência, tá? Então aqui, plantas enteógenas leves, aqui é um L, tá? Elas podem ser utilizadas dentro da filosofia, dentro da religião e dentro da ciência. Isso tem que estar na lei, tá? A lei tem que ser feita assim. E plantas enteógenas de nível médio para forte? Plantas enteógenas de nível médio para forte não dá para liberar para o uso adulto, para o uso dentro da filosofia de vida da pessoa, porque o efeito é muito tenso. Tem que ter um grupo de pessoas. Então tem que categorizar esse uso dentro das religiões, ou seja, dentro dos ritos, com 13 ou mais pessoas, e para o uso científico, dentro das psicoterapias assistidas, né? E aí também, de certa forma, com microdoses também, né? Aí a Anvisa tem que ver como que ela vai legislar com relação à microdose. E então é isso. Então aqui é assim que tem que ser a lei. A lei tem que considerar aqui, só retomando, a lei tem que considerar a existência das pessoas enteógenas. Ela tem que considerar que o uso das plantas enteógenas é algo comum e que existem duas categorias de plantas enteógenas, e ela tem que setorizar essas plantas enteógenas para o uso entre religião, filosofia e ciência. Tá? Aí sim a gente tem uma lei organizada, né, que vai organizar a relação entre as pessoas e as plantas enteógenas. Uma coisa que a Anvisa pode fazer, por exemplo, para as pessoas que querem usar e plantar plantas enteógenas de nível leve, pode fazer um sistema como uma carta de carro, onde a pessoa vai lá, ela tira uma licença, ela aprende como funciona a sua psique, e aí, ela tirando essa licença, ela pode plantar um certo número de plantas para fazer o uso dela, o uso adulto da pessoa.
Além das associações, claro, né? Associação para os adultos, porque as pessoas que utilizam planta enteógena não são obrigadas a plantar a planta enteógena, né? Assim como você não é obrigado a plantar o figo, o abacate, o mamão, né? A plantar a alface, a cenoura, né? Você não é obrigado a plantar essas coisas, você vai lá e compra. Então tem que ter associações também para quem não quer, para quem quer comprar essas plantas para o uso adulto e não precisa plantar em casa. A pessoa não é obrigada a conhecer de agronomia, tá certo? Então acho que era só isso mesmo que eu queria falar. Outra coisa, conforme os psicólogos vão ensinando as pessoas a perceberem as suas partes da psique, as pessoas aprendem a utilizar a sua intenção. E a intenção que é a principal coisa para as pessoas se curarem. A pessoa está num problema, ela joga a intenção dela para cura. Esse processo pode demorar às vezes uma semana. E a partir do momento em que a pessoa passou por essa semana, ela consegue fazer isso depois em um dia, depois em uma hora, depois em milissegundos. Então a pessoa identifica a depressão muito mais rápido, dando exemplo aqui com a depressão. A depressão chega, a pessoa identifica muito mais rápido a depressão e já joga a tua intenção para cura. E aí em milissegundos a pessoa consegue ali se curar. Então é muito importante o trabalho do psicólogo cumprir a sua função, que é levar as pessoas para conhecer a psique. Enquanto isso não acontecer, a psicologia vai ser uma pseudociência. E como eu expliquei aqui, essas 6 palavrinhas são muito importantes para o mundo acadêmico dar um salto, tanto na filosofia, quanto na religião, quanto na ciência. Que é entender o que é a mente, entender o que é espírito, entender o que é a vontade, entender o que é percepção, entender o que é a consciência e a essência. Essas 6 palavrinhas são extremamente importantes para o mundo acadêmico e para a humanidade dar um salto na evolução. Tá? Para a gente ter um tipo de homem hoje que não percebe essas composições. E isso é um problema gigantesco. Então, para quem quiser o mapa aí, esse daqui é meu, né? É o que eu uso aqui. Para quem quiser o mapa, eu vou deixar aí no Mercado Livre, tá? Se chama Como Perceber Outra Realidade, Teoria do Tudo e o Homem Metafísico. Eu vou deixar o link dele aí pelo YouTube, Instagram, e se tiver outras redes aí também, eu vou deixar o link. E vai ter no Mercado Livre. Eu vou deixar esse mapa disponível no Mercado Livre, né? Psicólogo que não tem esse mapa não tem nada, não conhece a psique, tá certo? Quem mais que eu queria falar? Acho que era só isso. Acho que era só isso mesmo.